Olá, pessoal, boa noite. A gente vai ter mais uma live hoje sobre a nova onda de Covid. Vou colocar aqui uma capinha, deixa eu ver se eu consigo. A gente está esperando nossas convidadas entrarem, que é a Lorena e a Letícia. Ei, Lorena, entrar ao vivo, aceitar. Boa noite a todos, todas. Oi, Olá, meninos. tudo bom? Tudo ótimo. Não foi dessa vez que nós conseguimos transmitir simultaneamente. Não foi, mas vamos ver se a gente faz, a gente talvez tente arrumar isso aqui para o YouTube também, né? Vamos ver. Isso. Ricardo, vai ficar gravada. Se você tiver compromisso, não puder ficar o tempo todo, a Letícia entrou. Eu só queria que ficassem nós três, assim, do lado, não ficasse em cima. Oh, meu Deus. Oi, Agora deu. Oi, Agora deu. Gente, boa noite. Feliz de estar com vocês. Espero que a gente se encontre um dia presencialmente. pois é. também tô feliz. Vocês têm que vir aqui comer pão de queijo em Minas. Ai, que delícia. É difícil eu ir para o Brasil, né? Mas quando eu for, você também tem que ir a Brasília. Eu sou de Brasília, né? Não sei Ah, se você é vocês de sabem disso, sou Brasília? de Brasília. Sou de Brasília. Olha! Nossa, Nascida. não ia achar, não acharia que você era de Brasília. Juro, de onde você acha que eu sou? De Minas. Ah, Eu de acho que você Minas, gente boa assim é de Minas. vai achar que você tinha o sotaque de Minas. Adoro, mas a minha família, eu não tenho nada de mineira. A minha família, é parte de mãe é do Pará e é do pai do Sul. E eu sou de Olha só. Brasília. A Caramba. Brasília é sempre assim, né? É verdade. Então, assim, eu me encontrei no meio. É, eu sou sul-mato-grossense, Isso eu Ah, sabia. mas moro em São Paulo. Uhum. você tá em Boston, né, Lorena? Não, eu tô em Atlanta. Atlanta, não. Atlanta nunca fui. Atlanta. Eu tô em Mas Atlanta. você sabe que meu marido estava com uma viagem marcada para ir para Califórnia e no dia da viagem ele testou positivo. Meu Bom, agora a gente voltou com essa história, né? Inclusive, essa história da live é isso, né? Agora tá todo mundo testando de novo. Vai para não sei onde, não vão mais. Voltou, né? Não, e eles Tava não tudo estão melhor, pedindo voltou. teste. Se ele quisesse, Não, ele ia, né? ninguém tá nem aí mais não. Assim, eu digo em geral, né? É. Verdade. Gente, a gente começou, tá parecendo aqueles podcasts profissional, né? Que começa com aquele bate-papo de bastidores. A gente tá muito profi, né? Não? Tô aprendendo com a Letícia. Mas isso aqui é uma conversa mesmo, né? Assim, a gente vai mais conversar sobre a situação Sim. atual, eu acho, né? Apesar de eu ter anotado um monte de perguntas que me fizeram, de coisinhas, Claro. mas acho que é mais uma conversa sobre a situação, eu acho, né? Isso mesmo. Mas antes, gente, eu queria muito apresentar vocês. É verdade. E aí, por favor, podem acrescentar aí, porque eu sei o básico, mas eu tenho certeza que tem muito mais coisas, né? Eu convidei aqui, então, a Lorena, que é virologista, ela é cientista, trabalha nos Estados Unidos, em Atlanta, e a Letícia, que é imunologista. Ambas são doutoras, cientistas. Eu também fiz doutorado em fisiologia, então a gente está bem servida aqui, que a gente está com várias áreas, né? É verdade. E aí eu queria, se vocês pudessem começar falando um pouquinho como que foi o contato com vocês desde o início da pandemia com esse tema da Covid. E eu tenho acompanhado também, eu particularmente, porque no meu doutorado eu trabalhei com o nocaute do ECA2, do animal ECA2, não porque ele era o receptor do SARS-CoV, mas porque eu trabalho com o sistema renina-angiotensina, então eu caí de paraquedas. Quando começou o negócio, eu comecei a ler tudo, e é muita coisa, a gente não consegue se informar com tudo, né? Mas a minha relação principal foi assim, a de vocês, aí se vocês puderem comentar um pouquinho. Quem começa? Vai lá, Letícia, começa. Bom, eu, na pandemia, eu já tava com vontade de fazer um podcast há algum tempo, antes mesmo da pandemia. E aí eu comecei primeiro a dar algumas informações para pessoas conhecidas, a tentar esclarecer um pouco um monte de desinformação que tinha nas redes, né? Então, tipo, fake news absurdas, né? Que a gente via coisas assim, sem nenhum cabimento. Por exemplo, beber água de 15 em 15 minutos vai impedir você de pegar a Covid, Água porque quente. porque o vírus não gosta de umidade. Era coisas assim, muito absurdas.
mas a gente sabe que a população leiga não pode não ter esse conhecimento que a gente tem. E aí entrei com essa, primeiro para os familiares, em rede social, e fui para o podcast. No podcast, aí eu comecei a ter o foco de desmentir fake news. E aí comecei, tanto que a primeira capa do podcast Muito a primeira capa é a foto do presidente Bolsonaro, porque representa muito o momento que a gente estava vivendo. E aí, desde então, eu fui para as redes, no Twitter, eu já tinha perfil no Twitter, mas não estava lá muito ativamente. Comecei a colocar mais informações ali, tentar ajudar, a gente tentou se fortalecer. Foi quando eu conheci a Lorena, por exemplo, né, pelo Twitter. E a Daisy também veio junto. A gente acabou se formando essa rede por causa desse encontro de pessoas com o mesmo propósito de querer ajudar com informação, né? De querer disponibilizar a sua formação para dar informação. E aí, com o podcast existe ainda, né? Já tem mais de 2 anos. E aí eu sigo também nas redes, tentando ajudar de alguma forma. Mas não é fácil, né? A gente está aí na luta. A desinformação vence porque tem financiamento em cima de desinformação. A propagação de fake news sobre vacinas e sobre a pandemia é muito mais ampla do que a informação que a gente tenta colocar na rede, né? Mas a gente segue formando essa rede que eu acho que é essencial para a gente poder fazer a mesma mensagem ser falada por muitas bocas e muitas vezes, né? Então, acho que isso é muito importante. E agora a Lorena. Bom, eu queria ter começado a trabalhar com vírus junto com a pandemia, né? Mas não é bem assim que aconteceu. Eu já trabalho com isso há muitos anos. Então, eu fiz de mestrado a doutorado, trabalhando com isso. Trabalhava com produção de antígeno para vacina. Hoje eu estou fazendo projeto. Eu sou cientista de bancada mesmo, né? De ficar ali experimentandinho mesmo. Agora mesmo, acho que 5 minutos atrás eu estava gritando que o meu dengue vírus funcionou aqui. Então, assim, eu queria que. Eu costumo falar isso, não é de hoje que eu falo de vírus. Talvez foi com a pandemia que eu comecei a falar de vírus na internet, mas não é de hoje, né? Então, assim, eu tento trazer para as pessoas que eu não tenho viés nenhum com isso, porque já tem muito tempo que eu trabalho com vacina, já tem muito tempo que eu trabalho com virologia e tudo mais. Não fiz mestrado, doutorado na UNB com virologia, geralmente trabalhava com febre amarela, com dengue, a gente trabalhava com alguns outros SARS, né, SARS de resfriado e tudo mais e tal. Então eu já tinha uma ideia disso tudo. Eu confesso para vocês que como eu estava dentro do laboratório, eu não vivia muito no mundo das fake news, sempre soube de fake news, mas fake news ligada à vacina, eu tinha contato, mas eu fiquei muito mais ciente de que isso existia quando veio a Covid, né? E aí eu falei assim, bom, eu não posso me calar com isso. Eu trabalho com isso há tanto tempo, eu trabalho com vacinação há tanto tempo, eu trabalho com virologia em específico. Eu não faço vacina para bactéria, por exemplo. Toda vez que alguém começar a falar de vacina de bactéria, eu já falo, olha, gente, ó, eu entendo um pouco, mas não é muito a minha área. Eu tenho um outro foco na vida, né? Tanto que eu falo só de vírus mesmo, não falo de outra coisa assim nesse sentido. Então, assim, eu dei conta. E aí começou que nem a Letícia. Família falando muita besteira, coisa que eu já falava um pouco em sala de aula, quando eu dava aula na UNB, umas coisas assim. Aí eu comecei a falar, vou botar lá no meu Instagram, que aí minha família vê, atinge mais pessoas, né? E aí começou a crescer, eu comecei a entrar em contato com outras pessoas, com vocês e tudo mais. Então começou assim. Mas a minha história com vacina e vírus vem da minha graduação mesmo, né? Assim, de tudo que eu vivi. E aí eu conheci novas pessoas e decidi começar a fazer material para a internet. Então tudo que todo mundo puder olhar lá no meu Instagram foi escrito por mim mesma, produzido por mim, com os meus colaboradores. Às vezes eu faço com colaborador e tudo. E foi isso, e me abriu muitas portas e agora estou aqui a gente conversar sobre a Covid, que apesar de ser nova, já está aí tanto na minha vida, né? Já estamos, então, na vida de todo mundo, mas na minha, no laboratório. Gente, eu queria começar pedindo para vocês comentarem uma coisa que eu acho que é dúvida de muita gente, né? Quem já trabalha com vírus, quem trabalha com o sistema imune, igual a Letícia, a Lorena,
elas já sabem de que isso, acho que da Letícia tá. Ah, não, voltou. Elas já sabem o que estava por vir, né? Essas ondas e tal. E aí eu queria que vocês explicassem, no caso do vírus da Covid, por que a gente está observando esse negócio de sobe e desce? Inclusive, tem gente que fala assim: ah, não, isso é papo, não sei o quê. Eu, particularmente, quando alguém fala isso, eu falo, gente, meu marido e meu filho estavam positivos aqui semana passada. Não é papo nenhum. E eu tô com teste. Eu tô acompanhando, eu que tô fazendo teste, não é teste nem do laboratório, sabe? Eu tô coletando e fazendo em casa. Então, não tem como alguém falar para mim que a Covid não tá aumentando, porque meu marido, por exemplo, não tinha testado positivo em nenhum momento da pandemia. Essa foi a primeira vez que ele testou positivo, né? E aí eu queria que vocês comentassem isso, sobre essa questão de subir e descer, se isso já era esperado mesmo, por que isso acontece. Ó, vou falar rapidinho, é porque eu vou deixar para a Letícia explicar a questão da imunidade, que eu acho que ela é mais legal nisso, né? Dessa questão de imunidade. Quanto ao vírus, eu quero falar o seguinte: a gente ainda não pode falar sobre sazonalidade. O que é sazonalidade? Quando a gente tem aumento no número de casos de forma esperada. A gente já fala de sazonalidade para influenza, por exemplo, para gripe, né? Que a gente sabe que tem uma época que vem e que vai, que tem a ver com a imunologia, que eu vou deixar a Letícia falar um pouco também, mas do vírus da Covid, a gente ainda não pode falar que existe um comportamento sazonal desse vírus. O que a gente está entendendo sobre ele é que ele está fazendo. Qual o comportamento que a gente já está entendendo? Que ele consegue fazer um aumento no número de casos abrupto e diminui. Isso tem a ver com as variantes, né? Quando surge uma variante que se destaca e que causa um benefício para o vírus, aí você tem esse aumento no número de casos. E também tem a ver com o hospedeiro. Nós ainda somos uma população que está construindo imunidade. Então, se você pensar no influenza, que é um vírus respiratório, que causa doença respiratória também, né? Então, comparar com eles, a gente tem anos de construção de imunidade. E como falo construção de imunidade, eu estou falando de nossos antepassados, que passa para a gente, que se infectaram lá no passado, passa para a gente, aí vacinação repetidamente, né? Você está construindo uma biblioteca de imunidade, vamos colocar ali, que ajuda a manter essa questão sazonal também. Com a Covid, a gente ainda vai esperar para observar como isso vai acontecer. É um vírus novo, por ser um vírus novo, ele ainda está se adaptando no mundo, ele está se adaptando a nós e a gente a eles também está coexistindo, e a gente tem que ver se ainda vai ter um comportamento sazonal. Por enquanto, essas ondas têm a ver com variantes, aparecimento de variantes que tem algum benefício que causa isso, e também com a questão da imunidade da população. Quando você tem essa onda, você infecta muita gente, né? E aí tem um período, né, de imunidade e tudo mais. Que aí a Letícia pode falar um pouquinho dessa questão. Bom, assim, a nossa imunidade, que é gerada pela vacina, é muito semelhante à imunidade que se pega quando se pega infecção também. É claro que imunizar pela infecção nunca vai ser ideal, né? Essa história de imunizar pela infecção é um absurdo, porque a gente sabe que pela infecção as pessoas podem morrer, podem ter complicações, lesões duradouras, né? Por exemplo, Covid longa. Então, existe uma série de fatores que faz com que a gente saiba com toda a certeza do mundo, a ciência sabe, isso é consenso, que imunizar pela infecção não é seguro, né? Então, mesmo que eu esteja falando que a imunidade pela infecção também pode seguir um padrão semelhante a... E travou aqui. Né? Primeiro, esse ponto para que as pessoas não falem coisas erradas sobre o que a gente está falando, né? E aí, pensando na imunidade gerada pela vacina, a resposta imune, ela vai ativar as células de memória de linfócitos T, linfócitos TCD4, TCD8, que agem com uma resposta imune mais celular, que é um pouco diferente do que os anticorpos fazem, né? A resposta imune celular, ela geralmente foca em matar células infectadas por vírus, por exemplo. E a resposta imune de anticorpos, que a gente tanto ouve falar, é aquela resposta imune que é feita por linfócitos B, que também são linfócitos, também formam o que a gente chama de memória imunológica, que serve para a gente se lembrar daquele patógeno quando a gente tiver encontro novamente com aquele patógeno, com partes daquele patógeno, né? No caso da vacina, a gente tem, por exemplo,
na Pfizer, na AstraZeneca, o encontro com partes do patógeno, porque você vai ter ali a produção da proteína spike, né, que faz com que a gente tenha uma imunização gerada contra essa proteína, que é uma parte do SARS-CoV-2, do vírus. Então, quando se forma essa imunidade, que se formam os anticorpos, logo no início, quando você tem aquela ativação que é dada pela primeira dose, a segunda dose faz um reforço, a gente sabe que a terceira dose é um reforço muito importante para você especializar essa resposta imune e trazer a produção de células cada vez mais específicas e também produção de anticorpos cada vez mais específicos. A gente vai ter a cada novo reforço um boom na produção de anticorpos, por exemplo. E os anticorpos, eles são muito importantes, mas eles não são tudo na resposta imune. A gente já sabe disso. A gente já sabe que os anticorpos ajudam, mas eles não são toda a resposta imune. Então, o que esses anticorpos teriam nesse boom, quando você toma uma vacina? Qual que é a importância desses anticorpos? Você tem, por exemplo, anticorpos neutralizantes, que podem até mesmo prevenir, num certo ponto, a própria infecção. Podem prevenir você de pegar a Covid, embora não se tenha imunidade esterilizante. A gente não tem uma imunidade que impeça realmente você de pegar a doença. Só que esses anticorpos, eles ajudam a limitar muito a doença, né? A transmissão aí, a infecção, quando se tem transmissão do vírus, enfim. Esses anticorpos, eles são secretados pelos linfócitos B, e ficam no sangue num nível alto, logo que são secretados. Mas não quer dizer que os linfócitos B param de secretar. Eles ficam secretando quantidades menores, mas o tempo todo, porque essas células, elas continuam ali, a memória imunológica continua existindo. Já foram encontrados linfócitos B, produtores de anticorpos neutralizantes, na medula óssea de quem tomou vacina. Então, eles estão lá, eles ficam por muito tempo lá. Só que o nível de anticorpos, ele tende a cair com o decorrer do tempo, e isso é natural. Isso acontece para infecção, acontece para, inclusive, outras vacinas, você pode ter também uma queda com o decorrer do tempo. Na Covid, essa queda, ela é mais rápida do que a gente esperava, né? E a gente tem um nível de anticorpos neutralizantes, por exemplo, podendo cair em alguns meses, o que justifica a gente fazer novos reforços, por exemplo, para dar uma renovada nesse nível de anticorpos neutralizantes, mas não especificamente para a gente aprimorar a resposta imune. É o caso da quarta dose. A quarta dose, ela não tem uma tendência de aprimorar mais ainda a resposta imune. A terceira dose já aprimora, mas a quarta dose, ela ajuda a dar um boom, a levantar o nível de anticorpos neutralizantes, e isso pode ser importante. Embora isso talvez, assim, dentro do que a gente tem visto para as variantes, com as vacinas que a gente tem, isso não seja tão significante, porque as vacinas não estão atualizadas. Mas o que a Lorena disse sobre a imunidade é que de tempos em tempos, quando a gente tem essa queda de anticorpos, de nível de anticorpos, a gente fica um pouco mais vulnerável. E aí podemos ter pessoas pegando a Covid, aumento na transmissão, só que também a gente não pode afirmar que é só isso, porque como ela mesma disse, também tem o comportamento das variantes. O surgimento de novas variantes pode modificar a dinâmica da pandemia e fazer com que a gente tenha, então, novos picos, essas novas ondas. Então, a gente não pode dizer com toda certeza que é a imunidade, nem afirmar aí com toda certeza que são só as variantes, mas é um conjunto de coisas, né, que modifica aí a dinâmica da pandemia. Por enquanto, a respeito da imunidade, a gente sabe que a nossa imunidade pela vacina, ela é duradoura, mas ela não é uma imunidade como, por exemplo, uma vacina da febre amarela. A vacina da febre amarela te dá uma imunidade duradoura, uma imunidade da vida, né? Para ser bem exato, né? Agora, no caso da Covid, a gente vai provavelmente ter que pensar não pela doença ser sazonal, porque a gente não tem essa característica, a gente não pode afirmar isso, como a Lorena bem disse, mas por causa dessas modificações dadas por novas variantes, pela duração da imunidade aí poder ser um pouco mais curta, a gente pode ter, então, frequentemente reforços, sim, da vacina, enquanto a gente não encontra aí talvez uma vacina ou uma via de vacinação que seja um pouco mais eficaz
vamos dizer assim, ampliar a duração dessa imunidade. Ô, Letícia, só perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida. No caso da febre amarela, o fato da vacina promover essa imunidade a longo prazo tem a ver com o vírus não ser de RNA, por exemplo, e não ter esse tanto de mutação que esse vírus da Covid tem? Então, eu acho que a Lorena pode até te falar melhor sobre o vírus do que eu. Pode falar, então. Você sabe que eu ia falar isso, que você acabou perguntando, e eu ia falar assim, eu quero falar, que era sobre isso. Na verdade, o vírus da febre amarela é de RNA, mas é isso que eu ia te comentar, é o seguinte, o que as pessoas precisam entender, e que eu queria tanto poder falar isso, porque na verdade são anos de estudos que a gente tem assim, nas aulas de virologia, assim, sabe? Eu queria conseguir tentar. Vírus de doença respiratória, que causa doença respiratória, eles têm. Eles são um problema, eles são um desafio para nós virologistas de vacina há muitos anos. Por que nós não temos uma vacina contra o vírus sincicial respiratório que causa problema em crianças há tantos anos? Porque é muito difícil. Isso tem a ver com a característica do vírus, não só material genético, que era o que eu ia te dizer. Não é só ser de DNA ou ser de RNA. Apesar de que você está certa, que geralmente os de DNA são mais fáceis, porque eles mutam menos. Mas também tem a ver com o tipo de vírus, como que ele infecta. Esse tropismo, né? Essa tropismo que a gente chama, essa predileção pela região de mucosa, oral, como ele é transmitido, essa parte pulmonar, que não é o caso da febre amarela, que é um vírus transmitido por vetor artrópode, por mosquito. Então, são diferentes formas de transmitir, são diferentes formas de tropismo, de locais de replicação em predileção do patógeno, que a gente precisa levar em consideração. A Covid não está sozinha na vida. Tem aí influenza, a gente tem o RSV, né? Como é que é em português? O vírus sincicial respiratório. Sempre esqueço o nome dele em português. Mas, enfim, a gente tem vários vírus respiratórios que são um problema. Vírus da influenza, né? O vírus da influenza tem que tomar vacina todo ano. Por quê? Porque ele tem uma característica de mudar a carinha dele e enganar o nosso sistema imunológico, né? A Covid com as variantes também, apesar de ser uma coisa diferente, é um mecanismo diferente também. O RSV é complicado, porque HIV é um vírus que não tem nada a ver com esses, mas é um vírus que também tem uma variação genética, também dificulta para fazer uma vacina. Então, tem muito mais a ver com o patógeno do que com isso. Existem vírus, eu vou usar uma palavra que a Letícia deve ouvir muito, que são mais memoráveis. O que significa isso? Que a resposta imunológica consegue reconhecer e por N motivos, muitos motivos, né? Tipo, replicação, tipo de material genético, e criar uma resposta imunológica mais duradoura. Isso acontece, inclusive, com a infecção. A gente só pega catapora uma vez na vida, né? Você não precisa também só tomar vacina. Então, tem a ver com muito mais com o patógeno. A Covid não está sozinha, tem muitos problemas de vírus de doença respiratória aí por conta de tudo isso que eu falei para vocês. E a gente precisa de tempo, né? Agora a gente tem as vacinas mais atualizadas, a gente tem vacina de RNA, a gente tem outras armas para lutar com isso. A gente vai ter vacina provavelmente agora sendo testada de spray, porque talvez para esse tipo de vírus a gente precisa atacar na porta de entrada, na mucosa. Ela falhou, você viu? Saiu. Eu vi. Gente, olha. No primeiro. Meu chefe chegou aqui falando aqui assim, vocês viram, porque ele também está testando uns negócios aqui. E aí... Eu li a notícia. Tentativa e erro, né? A gente está tentando jogar tudo que pode. Por exemplo, a Letícia falou das respostas, da resposta celular, né? Que é uma resposta importante. A gente sabe, por exemplo, que as vacinas de mRNA, elas são muito importantes para fazer resposta de anticorpos, que é ótimo, maravilhoso, o que a gente quer. Mas talvez para o vírus que induz doença respiratória, que tem todas essas características difíceis, talvez a gente tenha que dar um boom de resposta de células, de uma resposta celular mais importante. Então, o que as vacinas vão começar a ver mais? Talvez mais adjuvante, para causar uma inflamação, né? Inflamação, para as pessoas que estão nos assistindo, é uma coisa ruim. É causar uma resposta inflamatória ali que desencadeia a resposta imunológica. Causar uma inflamação mais potente para você causar ali uma resposta, um reconhecimento da vacina melhor? Será que é isso? Será que a gente tem que ir para a vacina nasal de uma outra forma? Causar talvez uma resposta inflamatória maior aqui? Enfim, causar uma produção de IgA, né? Tipo, maior, uma produção do anticorpo que está ligado à mucosa. Agora a gente vai brincar com isso, né? A Covid veio, a gente tem que fazer isso. Mas então, assim, as pessoas precisam entender
Eu tenho uma seguidora, para finalizar esse assunto, que ela veio falar comigo assim, eu li uma fake news que o cara me disse e eu fiquei pensando, acho que eu até briguei com ela, falei, você não deve me seguir não é possível, ela já me segue há 2 anos. Ela falou assim, e o cara falou para mim, eu fiquei pensando que já era hora da gente ter uma vacina 100% eficaz. E a gente não tem. Aí eu falei, meu anjo, queria que você me mostrasse qual é a vacina que é 100% eficaz, porque até aquelas que são lá para 90 é 90 e pouco. E um detalhe importante, não desmereça o indivíduo. Não é só a vacina. Nós somos diferentes, tem genéticas diferentes, gente que é imunizada diferente, tem gente que tem predisposição a ter uma resposta melhor, gente que não. Tem gente que é imune, que nunca vai pegar Covid na vida por motivos inexplicavelmente genéticos, sei lá. Tem gente que pega é mais predisposto, tem doença de imunossupressão. Ou seja, não desmereça o indivíduo, não é receita de bolo. Ô, gente, eu queria aproveitar e mostrar aqui uma figura, para quem não conhece. Essa figura saiu há pouco tempo, tá um pouco confusa aqui, mas e ela tá resumida, tá? Então a gente tem essa bolinha primeiro é a origem do vírus, aí tem delta ali, tá vendo? E aí a gente vai aumentando a família, né? A família só crescendo. E aí eu queria, se a Letícia pudesse comentar sobre essa questão da Ômicron. Porque a Ômicron, quando eu fui olhar, gente, ela já tem um tanto de filhotinho lá, sabe? Eu falei, a Ômicron é uma linhagem. Não, já tem um tanto de sublinhagem, né? E aí, agora, qual que é que está circulando? Tem algum estudo mostrando se tem uma resposta inflamatória mais leve? E aí tem muita gente falando assim, não, mas agora tá todo mundo vacinado, não tem problema. E aí eu queria que você comentasse o porquê que a gente tem que se preocupar, sim, de não contaminar, por exemplo, o país todo, né? Porque mesmo se 1% precisar de atendimento, a gente viu o que já aconteceu, enfim. Se você pudesse comentar, eu acho que é essa BQ1 e... A BQ1. E XBB, né? Assim, a Ômicron, ela veio para ficar, parece, né? Assim, a gente está tendo subvariantes da Ômicron. Então, primeiro, é tudo Ômicron. Isso é importante a gente deixar claro para as pessoas não se assustarem, porque cada vez que entra uma subvariante, já pensam assim, meu Deus, o que vai acontecer? Agora sim, agora tá chegando mesmo o fim do mundo, né? As pessoas já ficam desesperadas. Tem nomes diferentes, mas é como a Daisy falou, são subvariantes. Então, a gente está ainda falando de uma variante que tem muitas mutações, principalmente aí mutações que impactam a imunidade e a transmissibilidade, mutações que são na proteína spike e por isso acabam impactando, né? E assim, quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar que a nossa vacinação ela é direcionada para essa proteína, só que da cepa original do vírus. E quando a gente pensa que tem mutações nessa proteína para a qual a gente foi vacinada, o sistema imune ele é ativado por essa proteína, por epítopos dessa proteína. A gente tem várias partes ali que podem ter mantido conservadas, né, na variante, mas a gente tem partes que se mutaram. Então, a imunidade, ela tende, sim, a ter um escape imune por essas variantes da Ômicron, mas a gente ainda tem alguma imunidade. Isso é importante deixar claro. Por que a gente falou, por exemplo, da imunidade celular? Os linfócitos TCD8, eles reconhecem pedacinhos menores do que os linfócitos B reconhecem para a produção de anticorpos. Então, a gente tem epítopos que são conservados, né, mesmo na variante, e que aí a gente já tem uma resposta contra esses epítopos, contra essas partes da proteína. Então, a gente ainda tem imunidade. Mesmo os anticorpos, a gente ainda tem algum nível de neutralização, embora tenha caído a neutralização por conta dessas mutações. Então, para o pessoal entender, eu acho que vou deixar bem claro, a proteína, ela agora tem uma cara diferente. Ela vai ter uma cara diferente e o sistema imune, basicamente, não vai conseguir reconhecer totalmente ela, mas algumas partes dela que não mudou essa cara, ele ainda vai conseguir reconhecer. O ideal fosse que ele reconhecesse bastante, para que a gente pudesse ter uma imunidade muito robusta,
para prevenir também, né? Até assim, a gente poder prevenir a infecção, a imunidade esterilizante não é uma realidade para a gente ainda. Mas para a gente poder prevenir agravamento, porque tem muitas pessoas, sim, que podem ter agravamento. Às vezes, pessoas imunodeprimidas ou pessoas que não tomaram todas as doses necessárias. Isso é bem importante. Como eu tinha comentado anteriormente, a gente toma a primeira, segunda e terceira dose e isso vai fazendo o sistema imune ficar cada vez mais especializado. É como se fosse um processo de formação do sistema imune. O sistema imune trabalha com aprendizado. Quanto mais ele reconhece, quanto mais ele tem encontro com aquela proteína, mais ele vai conseguir desenvolver uma resposta imune bem adequada, aprimorada para aquela proteína. Mesmo que a gente tenha imunidade gerada pela cepa original do vírus, a gente tem que entender que há ainda partes conservadas. A gente está falando da Ômicron, sim, que tem muitas mutações, mas a gente ainda tem alguma imunidade. Só que para isso é necessário que você tome todas as doses necessárias para que sua resposta imune fique bem formada, né? E para que ela possa reconhecer bem, de maneira mais específica possível, as partes que estão conservadas do vírus, né? Então, não podemos a gente, assim, se assustar, porque é a Ômicron, a mesma Ômicron que chegou meses atrás, é a mesma Ômicron. Vamos dizer assim. Eu acho que eu peguei foi a Ômicron, porque eu contaminei em julho. Eu já devia estar com Eu peguei Ômicron, com certeza. Eu peguei Ômicron, eu peguei em maio. Então, assim, é a Ômicron, mas tem algumas diferenças, né? Que são diferenças relacionadas à formação dessas subvariantes. Então, a gente não pode falar como se fosse um outro vírus, primeira coisa, porque às vezes as pessoas pensam que é outro vírus, que mudou totalmente, que você perdeu toda a imunidade. Não é assim. Nosso sistema imune, ele tem imunidade guardada, memória imunológica, que garante ali as partes conservadas do vírus, algum tipo de imunidade bem específica, altamente específica. Só que a gente vai perder, sim, um pouco dessa imunidade por conta das mutações. O que a gente precisa pensar agora é como que vai ser o futuro. A Lorena falou da vacina intranasal. A vacina intranasal, eu já tinha expectativa de que, assim, alguma coisa não ia dar certo, no sentido de que se a gente encher de adjuvante e ter muita inflamação na mucosa, as pessoas não iam tolerar bem essa vacina. As reações adversas iam ser muito fortes. Então, é um desafio ainda fazer isso. Mas, mais do que isso, frente a variantes, é um desafio também a gente ter atualização das vacinas. A gente está vendo a Ômicron, que chegou para ficar. O ideal seria que a gente estivesse usando vacinas agora para reforços que fossem bivalentes, né? Que tivesse ali contra a cepa original, aí você tomou. E contra a Ômicron, seria o ideal. A gente não tem aqui disponível no Brasil ainda. A gente não tem, a nossa realidade. Só que a gente também tem que pensar como que a gente vai fazer isso para viver os próximos anos, porque podem aparecer novas variantes e a gente vai ter que viver atualizando vacina. Qual a frequência que a gente vai ter que se vacinar? Isso ainda é um pouco incerto. Eu estava escrevendo, colaborei num trabalho de um pesquisador de Manaus, o Lucas Ferrante, e eles estavam analisando lá por modelo matemático sobre a nova onda. Eles previram até bem antes da gente falar sobre isso. E eles têm falado, né, que a gente tem que pensar, até no trabalho a gente coloca, tem que pensar como que vai ser a nossa imunização. Em quanto tempo que a gente vai tomar esse reforço? Atualização, como que vai ser? Essas questões a gente ainda está respondendo. Por exemplo, a Lorena já tomou lá a vacina bivalente dela. Aqui a gente não tem ainda, a gente nem tem. Então, assim, é um desafio. Mas a gente não pode ficar, assim, se sentindo acabado, porque, não, agora é outra variante, agora vai começar tudo de novo. Calma, a gente tem imunidade. Respira e toma vacinas, todas as doses necessárias, né? Isso que é importante. Eu estou tentando reforçar isso,
Mas, mais do que isso, assim, a gente ainda tem como fazer outras medidas, né? Adicionar medidas de proteção, né? Assim, uso de máscara em local fechado, quando tem aglomeração de pessoas, continua sendo importante. A gente, se você não quer pegar Covid, continua sendo importante, né? Então, assim, tem coisas que a gente não pode deixar de falar. Felizmente ou infelizmente, a gente vai continuar batendo nessa tecla, né? Depois eu quero até, no final, colocar um pouco sobre essas medidas e tudo, porque eu tenho umas considerações até que são realizadas em algumas escolas que, na minha opinião, não são muito efetivas, e aí eu queria saber a opinião de vocês. Mas antes eu queria que a Lorena comentasse dessa vacina bivalente, porque o que eu entendi é que ela vai produzir anticorpos tanto contra a cepa original quanto contra a Ômicron. E como a Ômicron são subvariantes, essas subvariantes vão estar bem parecidas umas com as outras. Então, se você pegar uma, igual eu peguei, né? Se eu pegar a BA1, BA2 ou pegar a BQQ, provavelmente essa vacina ela é mais efetiva, é isso. E aí eu queria também te perguntar, Lorena, porque eu particularmente, nesses últimos anos, né, que a gente tem aí acompanhado, eu vejo que... Aí tem gente falando assim, na Europa já acabou a onda. Mas será que a gente pode se comparar com a Europa? E aí, no caso dos Estados Unidos, que a gente também foi mais... A gente está mais próximo dos Estados Unidos do que alguns países da Europa, né? Tirando algumas exceções. Nos Estados Unidos, as pessoas... a maioria se vacinaram com a bivalente e aí isso prejudica a nossa comparação em termos de proteção? Parece até que a gente combinou, né? Eu escrevi os dados Sério? aqui. Não, é engraçado. Transmimento de Eu tô cheia de verdade. dados aqui, tá? Eu quero. Nossa, Nossa live vai durar 2 horas, eu porque tenho você tanta sabe que coisa para falar. A não Letícia tem tá horário. falando, eu falava assim, eu quero falar daqui. Então... Deixa eu organizar meus pensamentos. Para fazer o link só com o que a Letícia falou, eu só quero falar uma coisa. Ela tem toda a razão quando ela fala dessa questão da vacina. E não importa, isso é uma das perguntas que eu coloquei na minha caixinha de pergunta, que me perguntaram lá pra gente responder aqui. Muitos seguidores meus perguntaram assim, eu preciso tomar a 5ª dose, é uma pessoa imunossuprimida que está dentro da 5ª dose, ou então vai tomar a 4ª. Eu não tenho a vacina atualizada, eu tomo a que tem aqui ou eu espero? Toma a que você tem aí. A gente luta com as armas que a gente tem. A Letícia falou assim, é tudo Omicron. Eu vou mais além, é tudo SARS-CoV-2. Exato. São diferentes, mas são os mesmos vírus ainda, transmitidos da mesma forma, que infectam do mesmo jeito. Então, isso já dá aí um spoiler para as medidas de prevenção, que são as mesmas. Também foram perguntas que apareceram para mim. Medida de prevenção é a mesma? É a mesma, é o mesmo vírus. As vacinas atualizadas são muito importantes. E eu acho que todo mundo já deveria estar usando. Mas aí entra, pessoal, numa questão governamental de cada país, de como cada país vai conseguir essas vacinas, o que vai tomar, o que vai ter. Eu vou falar uma coisa, porque eu me vejo no direito e no poder de poder dar uma opinião profissional agora. A gente não tem dados sobre isso, mas eu vou falar. Há grandes chances para que as vacinas atualizadas tenham uma boa resposta específica para variantes depois de alguns boosters, sabe? Quando você for tomar lá no futuro. Então, quer dizer assim, que a gente vai atualizando, vai fazendo também essa resposta imunológica específica para variantes, lá no futuro. Agora, você vai criando, você está montando essa resposta imunológica especializada para variantes. Deixa Ô, ele. Pedro, gente, deixa eu só fazer uma pausa. É porque eu controlo o tempo do celular dele e agora a gente está fazendo assim, para eu liberar o tempo de 1 hora, ele tem que fazer alguns exercícios. Aí ele está fazendo agachamento. Deixa ele fazer aqui com a gente. Deixa eu só liberar para ele aqui. Libera. Então, assim, a gente vai criando essa resposta imunológica especializada. Mas isso a gente ainda vai ter estudo, a gente ainda vai analisar. Eu estou comentando que é uma possibilidade. Que a gente tem que começar a criar uma resposta imunológica com vacina atualizada, nós temos. O certo seria ter uma vacina atualizada agora. Não tem, é o mesmo vírus. Mesmo vírus, mesma coisa. Toma o que você tem na mão. Sim, um dado importante. Aí agora eu vou voltar para a variante, falei um pouquinho agora disso, e aí a gente vai falar sobre essa questão, e aí eu quero falar uma coisa para vocês, que eu estava vendo dados sobre essa variante,
ela realmente aumentou o número de casos na Europa. Então, ela aumentou lá. Então, eu estava dando uma olhada, entrei no site e vi a porcentagem de sequências que já são especificamente da BQ1 na Europa. E aí, o que a gente pode comparar com o Brasil? A França já está com 43%, 43%, deixa eu só dar o número correto aqui, eu anotei. 46% de BQ1. Isso é um bom indicativo que essa variante tem um benefício ao vírus e deve sim virar dominante. O que é dominante no mundo hoje? No Brasil, o que é dominante lá ainda, né? Tem outras, BA.5. A gente ainda está com ela dominando. Mas os indícios da Europa mostram para a gente, é a única coisa que a gente pode comparar, porque querendo ou não, essas variantes, como elas têm benefícios e elas vão para os outros países, elas se espalham, esses benefícios fazem com que ela tome em conta. O que a gente observou agora durante a Covid toda é que as ondas acontecem assim, sempre surgiam um pouco antes lá na Europa, e depois os Estados Unidos começavam, depois vinha o Brasil com a mesma coisa. Então, o modelo desses países em relação a variantes, né, de descobrir se a variante é benéfica, se ela vai sobrepor ou não, é importante a gente ficar de olho nesses países, sim. A gente tem que olhar para o que está acontecendo lá e falar, opa, é importante. Lá na França já está com 46%. No Brasil, eu dei uma olhada, entrei lá nos dados, e a gente ainda tem 94% de BA.5, mas olha quem já está aparecendo lá com 3%, parece pouco, mas não é, ela está crescendo. Toda boa variante da Covid que tomou conta, ela começou a puxar outra lá, é 3%. Exatamente. Estou mostrando Então, aqui o gráfico das variantes, aí tem as cores aqui, ó. Exatamente, olha lá. É azulzinha, ó, ela era mais predominante, né, Lorena? Exatamente. E agora a BQ1 crescendo ali, que é a rosinha. BQ1 crescendo, tá vendo? Quando ela vai... Exatamente, ela tá tomando conta. Quando ela aparece assim, isso mostra que é uma variante importante, que ela é uma variante que tem algum benefício, que vai surgir aí. Ela fez as ondas na Europa, que a gente viu, ela fez a onda na Alemanha, na França. Ela está aumentando aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ela está subindo também de porcentagem. Então, assim, a gente tem que acompanhar esses dados, sim, na Europa, de se comparar em relação às variantes. Porque essas variantes, bom, elas mudam com o passar da replicação, mas o que eu quero dizer é demora para isso acontecer. Então, elas vão se espalhando, vão se tornando dominantes em relação a isso. Então, a gente tem que ficar de olho. A vacina é o seguinte, aqui tem um dado de hospitalização muito importante que vai corroborar com o que a Letícia falou. Nós estamos, no Brasil, vendo um aumento do número de casos que é da BQ1 e aumento de hospitalização e aumento de internação em UTI. Calma. Isso não quer dizer que é uma variante que causa doença mais grave. Isso quer dizer que tem um número maior de pessoas infectadas e quando tem um número maior de pessoas infectadas, você vê um aumento de hospitalização. Mas um dado interessante é que mostra que 92% das pessoas que estão hospitalizadas hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, não completaram o esquema vacinal. E olha aí, a variante é a BQ1 e o esquema vacinal que a gente tem no Brasil é ainda do cepa original. A importância de você completar o seu esquema vacinal, mesmo num aumento de variante totalmente diferente, mesmo sem as vacinas bivalentes, né? Então, esse dado é muito importante. E aí... Ô, Lorena, deixa eu só mostrar para o pessoal aqui que tem como você usar esse site, quem quiser entrar, chama Our World in Data. E aí eu coloquei aqui do Brasil, ó. No caso da BQ1, a gente não vê muito, mas é porque a gente não está sequenciando tanto, né, Lorena? Ah, sim. A gente não testa mais, né? Bom, aí a gente vai... então? Então, eu ia comentar isso assim, ó. É complicado, porque assim, isso a gente pode falar que tem uma diferença para outros países. Eu faço teste de graça aqui. Eu vou ali, faço um PCR de graça, eu tenho todo mundo parou de testar. No mundo todo mundo diminuiu máscara, todo mundo parou de testar. Mas no Brasil ainda tem um problema maior, que é acesso. As pessoas não têm acesso, ou você tem que pagar, ou é uma confusão. Agora a gente está vendo que a vacina de 6 meses aí da Pfizer para criancinha não chega. Então tudo tem uma complicação que é o nosso,
querido país e as críticas que a gente tem que fazer para que essas críticas sejam sanadas, né? Para que a gente discuta elas e a gente veja alguma coisa. Então, tem uma diferença nessa situação mesmo. A gente até sequencia, Deise, assim, a gente tem grupos fantásticos que sequenciam, mas se a gente não testa, porque está ligado, né? As pessoas buscarem, né, um posto de saúde para coletar, para que elas busquem um teste, aí fica meio complicado. Então, teste e sequenciamento é complicado. A gente não tem um tracking, né? A gente não consegue Trace, né? pois, exatamente pegar direitinho ali o que está acontecendo no Brasil, porque a gente tem essa dificuldade. Então, tem poucos lugares que fazem porque assim, essa vigilância genômica aqui em São Paulo, por exemplo, o Adolfo Lutz faz, só que assim, a amostragem é muito baixa, às vezes muita coisa vai Pois é. escapar. Então, é muito pequena ainda, né? É um trabalho muito pequeno perto do que deveria ser pro tamanho do país. O que eu quero comentar isso também. Então, se a gente está vendo um aumento do número de casos no Brasil, vamos falar do Brasil, do nosso país. Se a gente está vendo um aumento do número de casos com essa baixa testagem, saibam que o número de casos real é muito maior. Isso é a má notícia. A boa notícia dessa história toda é que, comparado ao início da Covid, a gente não vê o aumento de hospitalização no mesmo nível do que era no passado. Isso graças à imunidade que a gente conferiu, tanto de pessoas que se infectaram, que vão ter alguma coisa mesmo, e principalmente da vacinação, que confere uma resposta imunológica mais padronizada, as pessoas ficam ali, uma resposta imunológica mais prevenível, né? Prevenível não, previsível. Então, assim, a gente tem que entender isso, né? Então, comparar, a gente tem que ficar de olho no que acontece no mundo, mas tem que levar em consideração as coisas que a gente tem. A vacina, uma coisa que foi falada, uma grande preocupação da BQ1 é que ela escapa mais da resposta imunológica, ou seja, a carinha dela está bem mais diferente. Então, estudos mostraram que ela escapa, inclusive, da resposta imunológica gerada pela vacina bivalente e pela vacina e pela infecção de Ômicron BA.5. Então, quem foi infectado agora com a BA.5 pode se reinfectar porque ela está mais diferentinha. Vai ter uma resposta imunológica? Claro, como a gente falou, a vacinação é importante e tudo. Reinfecção é uma coisa diferente, por tudo que a gente falou aqui. Então, essa variante é uma variante que a gente tem que estar de olho mesmo, tem essas diferenças de países, de ficar de olho, mas é importante lembrar que é como a Letícia falou, como a gente falou esse tempo todo aqui. Importante você completar o seu esquema vacinal, ficar de olho no que está acontecendo e você, vou falar especialmente para você usando esse canal, se você é idoso, se você é imunodeprimido, se você está grávida, se você tem alguma doença qualquer que possa te colocar ali na linha de frente para agravamento a partir de doenças infecciosas, né? A partir de não precisa ser só a Covid, a gente está tendo um aumento também de outros tipos de doenças infecciosas, enfim. Toma cuidado, bota sua máscara, evita nesse momento de alta de número de casos, aglomeração e tudo mais. A gente está coexistindo com o vírus, né? A gente tem que aprender a coexistir com o vírus. A gente não tem mais apoio de ninguém para ficar em casa, então todo mundo tem que ir para a rua mesmo, trabalhar, vão para a rua e vão trabalhar. Mas tem como fazer isso de uma forma mais segura, né? Ô, Lorena, você falou da vacinação. Só uma coisa. A Lorena falou da vacinação. Eu vou só pegar o carregador aqui rapidinho. Vai lá. Tá. O próprio dado do governo, no gov.br, está dizendo que mais de 69 milhões de brasileiros não se vacinaram nem com a primeira dose. Então, é muita gente. Essas pessoas, elas estão descobertas e essas pessoas, elas são as primeiras que podem estar indo para hospitais em qualquer onda que venha, né? Então, a gente tem as pessoas mais vulneráveis, dentre essas pessoas que não se vacinaram. E, lógico, isso inclui também as crianças que não se vacinaram por causa de negligência do governo, que não disponibilizou ainda. Mas a gente tem que entender que se a gente tem acesso e a gente pode completar esse esquema vacinal, vamos completar. Eu ouvi muita fake news, assim, no próprio TikTok, coloquei um vídeo lá, uma moça veio e inventou um monte de coisa, falou assim,
que ela tomou 2 doses, não tomou a terceira porque ela passa mal porque a vacina é cheia de chumbo. Mentira, isso é uma mentira. Isso é uma Não acredite em mentira. fake news. Uhum. Não acredite em fake news. As pessoas que estão morrendo de Covid, na maior parte das vezes, depois que a gente teve o avanço da cobertura vacinal, são as pessoas que não estão vacinadas ou que não completaram o esquema de vacinação. E o esquema completo hoje tem que ter, no mínimo, 3 doses aqui no Brasil para a gente saber lidar, né? Para o sistema imune lidar melhor com essas variantes. Gente, nesse caso das 3 doses, é considerada a pessoa completamente vacinada quando ela está com as 3 doses, não é isso? Sim. Com o esquema completo. Ou é Agora 2 sim. doses? Ou são É que 2? assim, a terceira dose ela foi chamada de primeiro reforço e a quarta dose de segundo reforço. A gente chamou de... Só que assim, a gente considera que para as variantes, as 3 doses são essenciais. 2 doses não protegem contra essas variantes. São as 3. A gente precisa de 3 doses. E isso tem que ser amplificado, porque as pessoas tomaram 2 doses e falaram, não, eu não vou tomar um reforço. Muita gente decidiu que não ia tomar. Ou simplesmente esqueceram de tomar. Eu conheço gente que esqueceu de tomar. Até o ministro da Saúde falou isso agora, né? Não foi? O ministro da Saúde não foi fazer aí o quê? Agora, né? O ministro da Saúde, ele tá querendo, no finzinho, A gente sair. não me faz Decidiu, porque eu lembro daqueles testes que foram tudo perdido lá, ficaram guardados. E, nossa, eu tô assim... Tem uma fake news que eu queria comentar que me falam muito isso, assim, sobre essa questão de vacina e que a gente não pode exigir. Olha, essa eu já ouvi bastante. Que a gente não pode se comparar com os outros países porque a gente não tem o mesmo capital, a gente não tem a mesma estrutura para adquirir vacina. Meu amigo, você caiu de paraquedas nessa aqui de vacina agora, porque o Brasil é referência de vacina, sempre adquiriu vacina há anos. Há anos. Não é agora. Agora foi outra história. Agora foi má gestão. Então, assim, essa história da gente não tem dinheiro não se coloca como vira-lata quando a gente não é. Para outras coisas a gente é. Então, assim, é simples. A gente tem que exigir isso. As vacinas das crianças de 6 meses já deveriam ter saído há muito tempo. Exato. Ela já está aprovada há muito tempo, ela já tinha que estar lá. Isso é falta de gestão. A gente já não tem mais a demanda que tinha lá no início da pandemia, que não tinha vacina. Agora é uma questão de trabalhar, de ir atrás, de prover isso, de oferecer. A gente vive numa sociedade. Eu não concordo com quem não toma vacina, mas eu respeito. Querendo ou não, a gente ainda vive num local onde você decide. Só que também tem que prover para quem quer se vacinar. Então, se não tem vacina, quem quer, não faz. Então, eu tenho um monte de amiga minha com um filho pequeno, desesperada, que já teve Covid 2 vezes para tomar uma vacina, porque a gente já sabe que reinfecção também tem um problema seríssimo na Covid longa. Quanto mais você se reinfecta, vacinado ou não, mais chances de você ter Covid longa. Vacinado, você tem menos, mas a reinfecção tem um problema sério com a Covid longa. Estão lá desesperados porque não tem vacina. Eu venho alguém me falar isso, é muito louco. Então, você falou da reinfecção, eu até falei hoje isso no Twitter, e cientistas vieram em cima falando assim que não dava para falar isso. Tem evidências, tem estudos de casos, tem relatos de pessoas que a reinfecção pode ser pior, pode ter mais chance de ter... Luciano Zafir. Eu consigo falar um monte de gente famosa, se quiser. Sim, tipo, Luciano Zafir, Joelma, cada reinfecção eles ficam piores, um atrás do outro, coitados. Melhores. Hoje eu tive que escutar gente da área e assim, e nós que somos mulheres, a gente está numa situação muito complicada nas redes sociais, porque sempre vai aparecer um homem que quer dizer que sabe mais que a gente e vai querer ensinar a gente a falar alguma coisa, a se comunicar, simplesmente porque ele não entendeu, ele quer ensinar como comunicar. Então, eu enfrentei isso hoje em rede social. E, assim, é difícil porque a gente tenta comunicar. E a gente escreve, revisa, e aí uma pessoa que interpreta errada, ela vem te atacar e falar que você está comunicando errado. E ela induz outras pessoas a falarem a mesma coisa.
Porque daí ela começa falando, enchendo de comentários. Então, isso é muito difícil. A reinfecção, ela pode ser perigosa, assim, até nos vacinados. E foi Até isso que nos eu falei vacinados. hoje nas redes, só que eu tive que apagar o tweet porque as pessoas estavam usando para distorcer a minha fala. Então, a gente não está falando que vacinar não adianta, que você vai ter Covid longa As mesmo pessoas estão vacinado. distorcendo mesmo, Letícia. Eu Não também é isso. isso. Então, não é isso. E, assim, o que a Lorena falou, para as pessoas entenderem a nossa indignação com gestão, que é importante, numa pandemia, é muito importante uma boa gestão em saúde. Basicamente, a gente tem uma gestão de saúde como se fosse, acho que todo mundo já foi estudante, sabe aquele grupo que vai apresentar trabalho um dia e que não combinou as coisas direito, cada um faz de um jeito, vira uma confusão, uns com um papelzinho, o outro olha para o outro, não sabe o que falar. É isso, a sensação que eu tenho, o Ministério da Saúde no Brasil hoje virou isso, Tem que sabe? rir. É uma péssima gestão, tem que rir mesmo para não chorar, né? Ô, gente, tem uma pergunta aqui que eu acho importante a gente falar, que é da Mônica, e ela fala assim: um profissional de saúde disse que essas mortes por infarto é devido à vacina. Antes de vocês comentarem, eu queria comentar porque eu fiz o meu doutorado no laboratório de hipertensão, então eu trabalhei muito com doença cardiovascular, tá? Então, depois, se vocês quiserem também, mas eu queria Acho muito que você tá. É todo eu seu. queria muito comentar. Inclusive, o principal fator de risco para doenças cardiovasculares é o aumento da pressão arterial. E essas doenças cardiovasculares, essas condições, como aumento de pressão, é uma comorbidade que está associada a um pior quadro de COVID. As doenças cardiovasculares, gente, são a principal causa de morte no mundo. Câncer está ali quase pegando, mas ainda no Brasil, as doenças cardiovasculares são as que matam mais. E isso a gente já vê há vários anos. Se você pegar qualquer estudo aí esse estudo epidemiológico que avalia uma década, você vai ver que está tendo aumento de doença cardiovascular e os motivos são vários. Associar isso com a vacina é um erro. Como que a gente sabe se a vacina está causando morte ou não? A gente faz um estudo científico, pega pessoas que tomaram vacina, pega pessoas que não tomaram vacina e acompanha se tem algum tipo de desfecho grave. E geralmente, e aí eu queria que vocês complementassem, quando a pessoa toma uma vacina, a vacina, o risco que ela dá é dentro de um período ali. Depois de um ano, você não vai ter efeito colateral daquela vacina mais. Então, dizer que morte por infarto, gente, é a principal causa de morte no Brasil. Dentre as doenças cardiovasculares que a gente tem aí, derrame, que inclusive a COVID aumenta o risco, né, de acidente vascular cerebral. Então, assim, associar isso com a vacina, eu acho que é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. E vindo de um profissional de saúde, eu fico, assim, muito revoltada, porque é uma pessoa que tinha que estar trazendo informação, tinha que estar educando as pessoas e estar trazendo desinformação. E só para finalizar, tem muita gente que fala assim, tá vendo? Igual essa fake aí, né, de distorcer o que a Letícia postou. Ah, não, mas tomou vacina não adiantou nada. Gente, é uma roleta russa. Você pode tomar vacina, você reduz o risco, mas isso não garante 100%. Vai ter pessoa que vai tomar vacina e vai morrer? Vai. Porque tem outras, é multifatorial, tem tantos fatores que a gente nem conhece que faz a pessoa pegar a Covid e desenvolver formas graves. Pessoa que não tem comorbidade, pessoa jovem. Eu vi vários casos, né, que a gente observou aí durante a pandemia. Então, eu acho que é isso. E é só você pegar o dado. Se a pessoa falar, não, tá tendo aumento de casos, chega para ele e pergunta, você me mostra, aonde que está escrito isso? A gente tem que parar de aceitar o que as pessoas falam como se fosse verdade. Às vezes a pessoa fala, não, é isso mesmo. Tá, e aí? De onde veio? Sim. Você sabe, Deise, você falou disso, e assim, eu tenho até um caso, que vocês podem procurar no Google. E não tem só um caso, tem mais de um caso, porque eu lembro desse caso, mas aí eu fui pesquisar agora e vi que tem mais de um caso de pessoas que morreram na fila de vacinação porque tiveram infarto antes de se vacinar. Existem pelo menos 2 casos que aconteceram no Brasil, na Paraíba e no Mato Grosso do Sul. Se essas pessoas tivessem morrido depois de se vacinar, a culpa ia ser da vacina. Então, assim, a gente, por exemplo, esse caso do idoso que morreu na Paraíba foi logo no início da vacinação, em março de 2021.
ele morreu antes de se vacinar, esperando na vacina, na fila, no posto. Infartou e morreu. Então, assim, não é porque aconteceu... Olha lá, a Deise já achou. Vamos mostrar. A Deise já achou, Notida. Então, assim, não é porque aconteceu isso que teria relação... Olha, isso aí é no Mato Grosso do Sul. E também tem o da Paraíba. Então, vejam, se essas pessoas tivessem morrido Coitado. um dia depois da vacina, as pessoas iam culpar a vacina pelo infarto. Então, parada cardíaca ali no caso desse. Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar assim. Olha, foi lá no DF. Em ciência, a gente não coloca duas coisas que aconteceram ao mesmo Meu tempo Deus. como causa e E consequência. tem vários, gente. Tem vários. Então, inclusive. Então, as pessoas continuam morrendo de infarto. As pessoas continuam tendo problemas no coração, né? Não é por causa da vacinação que esses problemas apareceram. Talvez alguém está querendo deixar mais evidente para você isso. Você não olhava os dados de infarto antes da Covid. Mas como tem alguém querendo produzir fake news e querendo associar a vacina a isso, essa pessoa vai te mostrar dados, vai divulgar nas redes dados para que você ache que a vacina provocou aquilo. A gente tem segurança na vacina. Mesmo os casos de evento adverso mais grave, todos estão já estudados, os que têm relação foram incluídos, inclusive, em bula, né? O caso da miocardite da Pfizer foi incluído em bula, é caso raro. Toda medicação, você pode pegar uma bula de um medicamento na tua casa, você vai olhar lá, reações adversas, aí tem lá, comum, muito comum, raro, muito raro. Então, você tem efeitos adversos que estão ali na categoria de muito raros. Não quer dizer que todo mundo vai ter. A gente começa a ter mais casos, às vezes, quando vacina bastante a população. É o caso das vacinas. Quando muita gente usa, você vai aparecer. Pensa assim, se é um efeito que acontece 1 em 1 milhão. Quando você vacina muita gente, aí ele tem tendência de aparecer. Agora, se poucas pessoas usam, não aparece. Por isso que nos estudos científicos, às vezes, ali até a fase 3, que é o estudo antes da aprovação, a gente pode não ter esses efeitos adversos aparecendo. Mas quando você encara ali uma população, com toda a variabilidade genética que tem numa população, a tendência é que mais efeitos apareçam. Mas não tem essa correlação mesmo, como a Deise bem disse, de infarto com vacina. A gente tem que saber olhar os dados também, né? Entender que a realidade não mudou. As pessoas continuam morrendo de infarto e isso não tem relação com a vacina. Deixa eu deixar uma coisa bem clara agora, depois dessa nossa linda discussão, vou ser bem direta. Vacina é ótima, é maravilhosa, mas não é água. Você não está injetando soro fisiológico nas pessoas. E você está desconsiderando uma coisa, você que acha que vacina tem que agir da mesma forma em cada um, você está desconsiderando uma coisa muito importante, o indivíduo, a pessoa que recebe. Você está desconsiderando que nós não temos o mesmo pai, a mesma mãe, que nós não temos a mesma linhagem genética, que nós não somos iguais, que nós temos doenças, que nós temos sistemas imunológicos diferentes, nós temos predisposições diferentes, que nós temos tudo diferente. Então você está desconsiderando isso e você quer, por A mais B, que alguém chegue para você e fale assim: a vacina não vai causar nada em você. Ou então, a vacina vai ter tal % de eficácia em você. Eu queria que nós pudéssemos ter essa receitinha de bolo, de protocolo para dar para você. Só que nós não funcionamos assim, adivinha por quê? Porque nós somos seres humanos. Então você precisa entender que existe uma coisa chamada indivíduo. E que quando nós estamos falando de produção de algo para o indivíduo, para um ser humano, nós consideramos uma população, por isso que os testes de vacina são cheios de pessoas diferentes, né? Homem, mulher, idade, daqui, cor, raça, doenças, predisposição genética, doenças que já teve, que pode ter, asmático, diabetes, pessoas que têm diabetes, enfim, outras coisas.
Você precisa entender isso. Assimile isso dentro de você, que você vai ser uma pessoa mais feliz. Quando você é assim, porque eu também demora pra gente aceitar isso, demora pra gente aceitar que nós somos diferentes, que as pessoas respondem de forma diferente, tanto a vacinação pro bom, às vezes a vacina não pega de jeito nenhum em algumas pessoas, não tem jeito, porque ela tem algum problema ali no sistema imunológico dela que não permite a produção de uma resposta imunológica. Acontece, como também não causa nada nela, né? O contrário, aqueles que dizem que causa doença, tem gente que não causa nada, que toma vacina e a vacina fica lá, boiando. E tem gente que toma e pode ter uma reação adversa, muitas vezes relacionada com o sistema imunológico do indivíduo. Essa história do infarto, eu vou dar um exemplo literalmente ligado à vacina. Essas pessoas, raramente, que tiveram alguma associação de miocardite com a vacinação, sabe o que é isso? Nada mais é do que uma resposta inflamatória da vacina. Não é a vacina que foi lá, viajou até o coração da pessoa, causou um troço lá dentro. Não é isso. Essa pessoa tinha uma predisposição genética por N motivos, que reagiu à inflamação que faz parte do processo de resposta imunológica, que causou uma inflamação do miocárdio lá e teve algum problema de forma extremamente rara, porque somos indivíduos. E eu tento colocar isso na cabeça das pessoas o tempo inteiro. O que vem também, só para lembrar, essa coisa do sintoma, por exemplo. As pessoas querem porque querem que a gente dê uma receita de sintomas quando você pega a Covid-19. O que eu posso ter? As pessoas respondem, em forma geral, nariz escorrendo, febre, dor de garganta. Mas, às vezes, o seu amiguinho lá perdeu o olfato paladar, você não. Às vezes, o cara lá teve febre e você só dor de garganta. Somos diferentes, inclusive com esquemas vacinais diferentes, né? Como a gente estava aí falando, tem gente com, gente sem. Fica bem complicado fazer ali um protocolo e passar para as pessoas. Então, é muito importante que a gente assimile isso. Eu tento fazer com que as pessoas entendam muito isso, todas as vezes que eu converso, que a gente está falando de gente, né? A gente está falando de gente, pessoas humanas que têm formas diferentes, de corpos diferentes, corpos completamente. Então, a vacina, em geral, quando ela passa pelos testes dela, ela é segura para a grande população, a maioria das pessoas dentro de de uma normalidade ali do que se espera daquela idade, por exemplo, que ela é testada em várias idades. Então, entenda isso também. Então, tem essas diferenças. Gente, eu vou só mostrar um site aqui rapidinho para quem, sobre a questão dos dados. Esse aqui é o site do Global Burden Disease, que é um consórcio mundial. Ele começou com o apoio, não sei se hoje é só o apoio do Bill Gates, da Fundação Bill Gates, da Melinda Gates, como eles separaram, não sei como que tá. Mas, enfim, esse site aqui, a gente pode entrar, é só vocês digitarem GBD que vocês conseguem acessar esse site, tá? E aí tem várias formas, tem como você colocar mapa e tal. E aí eu coloquei nesse aqui, que ele avalia o ranking das principais causas de morte, tá? Então aqui tá selecionado mortes, todas as idades. E aí eu queria até mostrar um negócio para vocês. Todas as idades. Aqui 1990, ó. Doença cardiovascular, em segundo câncer. 2019, doença cardiovascular em segundo câncer. Tá? Então, a gente tem várias outras doenças. Se a Covid estivesse aumentando morte por doença de pele, doença de pele tá lá em 20º. Aí, se chegasse agora e ficasse lá em 3º, 4º, aí tudo bem. Mas se vir pegar uma causa de morte, que já é causa de morte há várias décadas, né? Principal causa de morte no mundo. Se a gente pegar aqui, gente, por exemplo, menos que 5 anos de idade, são crianças... Essas crianças não têm morte por doença cardiovascular. A maioria são outras causas. Tá? A doença respiratória, olha lá. Doença respiratória, tuberculose, pneumonia. Pneumonia. Então, e se a gente pegar idosos de 70 anos ou mais, a gente volta lá para as doenças cardiovasculares. Tá carregando aqui. Então, só para mostrar, quem quiser, esses são dados, tem os artigos todos publicados lá na página do GBD. Vale a pena. E a gente pode pegar também por país aqui. Vou até pegar o do Brasil aqui. Acho que está demorando aqui para carregar. Aqui está global, mas eu posso pegar aqui só do Brasil, tá? Inclusive tem por estado, se eu quiser. Nossa Senhora. Aqui, Brasil.
E aí, aqui ele tá me mostrando de outra forma. Todos em azul, gente, são doenças crônicas. Aqui, ó, AVC e infarto são as duas maiores causas de morte no Brasil. Isso é o ano de 2019, tá aqui marcado 2019, tá? E aí tem aqui que são doenças infecciosas e em verde são outras causas externas, que é acidente de carro, violência e tudo mais. Então é só você entrar lá, tá tudo disponível, tem todos os dados. E deve ter aí também a morte súbita também, né? A tal da morte súbita, que teve um mal súbito também depois que tomou vacina, provavelmente. Né? Ah, porque todo mundo fala também, é verdade. Exatamente, aqui tem câncer, vários tipos de câncer. Dá para colocar por homem, mulher, muito legal esse site. Muito legal. Legal. Desculpa. Lorena, não sei se você está na sua listinha aí, pode ficar à vontade. Você recebeu mais pergunta? Eu recebi sobre fake news, a gente falou. Eu anotei 5. Manaus. A Letícia fez um podcast super legal, gente, que eu super recomendo, Escuta Ciência, com o Lucas, que eu até ouvi. E ele fez a predição lá de Manaus. Tem alguma previsão para os casos lá, por exemplo, piorarem? Como que tá? Então, a previsão é que a gente tem uma onda muito alta se nada for feito, né? Então, quando eu falo nada for feito, até eu falei com o Lucas ainda hoje, a gente tem uma preocupação, principalmente no fato de que as pessoas não usam mais máscara. Muita gente não está vacinada. Tem gente, como a gente falou ali, mais de 69 milhões de brasileiros não têm a primeira dose Nossa ainda. Senhora. Isso é muita gente. E aí, nesse modelo, há uma previsão, sim, de uma onda que provavelmente é o que a gente está vivendo já agora, porque isso já vem sendo feito há um certo tempo. E dentro do que a gente vê, se não for feito nada, considerando que as pessoas não estão usando máscara, além de não ter muita gente que não está vacinado, não está tendo uso de máscara como era antes, a gente vai ter a primeira onda que a gente não tem a população amplamente usando máscara. Então, isso é muito perigoso. A gente sabe que é muito perigoso. A preocupação maior a respeito disso, porque o que acontece em Manaus vai repercutir no resto do Brasil. A gente já aprendeu isso durante a pandemia, a gente já observou isso. Essa dinâmica foi observada nas outras ondas também. E o fato de vir essa previsão de lá mostra que, sim, a gente está no risco, precisamos aí pensar em medidas de ventilação de ambientes, pensar no uso de máscara ainda, principalmente em ambientes escolares. Por exemplo, a gente tem as crianças, que muitas não estão completamente vacinadas ainda, frequentando escolas, ambientes fechados, e que muitas vezes não tem uma ventilação adequada e a máscara também não está sendo usada. Então, traz um risco maior. A preocupação até que o Lucas sempre fala da sensação que a gente não gosta de criança estudando, mas não é isso. Mas que, por exemplo, em Manaus foi observado um padrão de que quando a gente teve a gama surgindo, foi por conta do retorno escolar, sem nenhuma medida muito adequada para conter essa transmissão dentro do ambiente escolar. A gente sabe que, sim, a comunidade escolar ela pode ser ali um local de transmissão. Quando retornou aqui, por exemplo, para o presencial, todo mundo aqui em São Paulo, começaram a ter vários afastamentos de professores e várias turmas sem aula nos colégios, porque logo no início todo mundo começou a pegar. Hoje, não quer dizer que a gente não tenha. Eu dou aula na universidade e eu sei o que eu estou vendo. Eu vejo todo dia aluno com o nariz escorrendo, espirrando e sem máscara dentro da sala de aula. E isso é preocupante. Quando você pergunta, será que não é Covid? Não, é minha alergia, professora. Não, é que eu tomei um vento outro dia porque mudou o clima que eu tô assim. Então, as pessoas, elas não enxergam como a primeira hipótese ser a Covid. Então, diante do aumento de número de casos, se você tem sintomas respiratórios, pense que primeiro você tem que testar. Primeiro você tem que pensar em Covid. Depois você pode pensar que pode ser sua alergia, pode ser o resfriado, pode ser porque você tomou chuva outro dia, porque adoram
falar que pegou uma gripe porque tomou chuva. Então, depois você pensa em outras hipóteses. Mas a primeira hipótese numa situação de onda tem que ser a Covid. E muita gente esperava que as pessoas tivessem um comportamento civilizado de estou com sintomas respiratórios, vou usar máscara, vou trabalhar de máscara. Mas não, gente, mas não. Tem que ser feito alguma coisa. A gente está hoje tentando recomendar cuidados, só que a realidade é que quando não tem uma gestão voltada para isso, a gente vai ter algum problema. Não vai dar bom. Eu queria comentar, aproveitar que você falou das escolas, porque o que eu tenho lido é que as escolas são basicamente o primeiro local onde a gente vai observar aumento de casos. Uma coisa também que eu vejo é a questão da testagem. Eu, particularmente, consegui comprar o teste por R$ 9,50 cada teste. Inclusive, quem quiser pode me mandar direct, que eu mando o link. Eu comprei um kit com 20 testes e eu tenho utilizado ele. Então, nossa, tá mais barato do que aqui, viu? Pois é. Eu comprei esse kit. Uhum. Não, é um kit que vende em laboratório, mas eu acho que eles acabam... Como eu tenho cadastro lá, onde vende material de laboratório, mas eu acho que eles vendem para pessoa física e é bem mais barato do que nas farmácias. Ele tem o autoteste também. É como se fosse um autoteste, só que ele é um kit bem de laboratório, assim, que vem no saquinho vários. Aí você tem que, tipo, como se tivesse vários tubinhos, aí você tem que fazer em série. Assim, a gente que está acostumado a comprar kit de várias coisas aí, a gente utiliza com mais facilidade. Mas o que eu tenho visto, assim, das escolas, por exemplo, a escola, não vou citar nomes, né? Mas eu conheço uma escola que ela cortou as máscaras, tá? E tá lá até hoje com o álcoolzinho na mão. E eu fico pensando assim, gente, a doença, ela transmite de uma pessoa para outra. O principal é a máscara e o distanciamento e a ventilação. Para que esse álcool? Vocês acham necessário esse álcool? E a segunda coisa que eu vi tem um shopping grande aí, que tem no Brasil todo, que eles fizeram uma pesquisa, essa é boa, quando teve a reabertura, e eles pegaram amostras do chão e viram que não tinha vírus no chão. Então era um ambiente seguro. E eu pensei Ainda bem que os que lambem o chão, agora quem lambe o chão pode ficar tranquilo, gente. Os cachorros também. Não tem vírus. Pois é. Por que as pessoas insistem com essa do álcool, gente? Porque para mim o álcool ele seria depois da lavagem de mão, inclusive. O principal é a lavagem de mão. Por que esse povo ainda fica com esse álcool? O que vocês acham? Vocês acham que é uma coisa psicológica? Tipo assim, não, a gente está fazendo a nossa parte? Eu também. Eu acho que as pessoas querem se sentir seguras. E se sentir segura é fazer qualquer coisa na sua cabeça. E mais também. Não só as pessoas se sentirem seguras. As escolas, e eu posso te falar isso por experiência própria, também não vou falar por quê, mas por experiência própria. As escolas não querem mais fazer nada que bata de frente com os pais, porque tem pai de tudo que é jeito. Tem o negacionista, tem o que gosta. Eles não querem mais entrar nessa, eles querem agora coisa fácil. E uma coisa que todo mundo aceita é álcool em gel. Não custa pra ninguém, não. Ninguém reclama de álcool em gel. Então, então pronto, põe o álcool em gel ali no negócio e acabou. Então, assim, mas eu acho que isso vem, assim, além de ser uma questão que, como eu falei, eu acho que as pessoas querem se sentir seguras, eu acho que também tem a ver com desinformação, né? A gente volta para aquela tecla da história do governo, porque a gente tem que falar do governo, porque é quem tem o poder de comunicar para todo mundo no Brasil. Vamos falar isso, né? Quem tem nas mãos, é o grande influenciador do país, é o nosso governo. Então é o seguinte, era importante, o governo nunca quis fazer uma grande campanha de conscientização de como a Covid é transmitida, ela nunca quis contratar gente, como a gente tem uma agente da dengue que ia lá na casinha da pessoa, olha só, tem que tirar a aguinha ali do vaso, tem que tirar não sei o quê. A gente não teve uma campanha de conscientização e uma campanha de ensinar as pessoas. Não é todo mundo que está na internet, não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo. E aí as consegue pessoas diferenciar, né? Não é todo mundo que consegue diferenciar uma informação que presta de uma que não presta. Exatamente, é um país muito desigual, é um país com muita desigualdade intelectual, inclusive, de acesso, né? De pessoa intelectual, que eu digo, de ter consciência, de ter acesso às coisas. Nós temos vários tipos de pessoas, então, assim,
eu acho que junta tudo, sabe? Eu acho que é uma mistura de as pessoas não querem mais lidar com isso, é mais fácil lidar com o álcool em gel é aceito e é uma medida de prevenção. Deixa eu colocar isso aqui, que ninguém abomina o álcool em gel. De fato, ele tem um porquê. Se você às vezes não tem acesso a lavar a mão, às vezes o álcool em gel pode de fato fazer ali uma esterilização rápida, né, ali da tua mão. Só que é muito melhor que você lave as mãos, higienize as mãos e use máscara. É preferencialmente numa ordem de evitar, né, a propagação do vírus, a máscara está aqui, por conta da questão de transmissão e tudo mais. Então, Não, e a é uma máscara mistura. evita até que você coloque a mão no nariz, que é uma das É, formas que você vai contaminar, né? Inclusive, no caso dessa escola, a pessoa, ela entra na escola, coloca a mão sem máscara, põe no álcool, a primeira coisa que ela vai fazer é pôr a mão aí, né? Já era. é. Teve uma pessoa que comentou aqui na academia que ela acha importante porque são muitas pessoas pondo a mão em muitos aparelhos. Aí eu também acho que é uma questão de higiene, até não só por causa da Covid, né? Tem outras coisas, né? Eu acho que é mais questão de higiene o álcool, É. até do que pela Covid. E isso é importante a gente falar, porque tem gente que acha que só o álcool é suficiente. Eu já vi gente dentro do supermercado, depois que liberou o uso da máscara, sem máscara nenhuma, só que andando com um vidrinho de álcool spray na mão, sabe? Então, assim, faz algum sentido isso? Não, não faz sentido nenhum. É. Porque é o vírus respiratório. Então, a pessoa acha que Espere- pelo álcool, espirrando o álcool, ela vai ficar protegida. E não faz sentido isso. Então, assim, no começo, a gente achava que usando álcool em gel ia ser suficiente, pensando como no A gente não comportamento lá. sabia, né, na verdade. Nossa, eu passei por uns bocados aqui, gente. Eu fiquei naquela fase do Eu hipoclorito. também. Eu Eu ficava lavava chorando. tudo pra... Eu não fiz nada disso. Eu não fiz Nossa. nada disso. Você acredita que eu não fiz nada disso? Eu não sei, mas não Eu fiz fiz nada no início, eu fiz. Aí eu usei máscara, assim, mas assim, eu vejo gente sem máscara e com álcool em gel na mão em lugares assim como supermercado. Aí eu falo assim, não faz sentido, gente. A gente tem que pensar que a evidência científica ela vai se aprimorando. O que a gente achava que poderia prevenir no início da pandemia, já muita coisa não é válida, né? A gente sabe hoje que precisa de máscara, né? A prevenção da transmissão é assim. É como a gente pode limitar. Tem umas Essa junção de perguntinhas tudo. aqui. Eu vou só fazer as perguntas. Uma é sobre os sintomas, se o sintoma da BQ1 é Tá aqui na diferente. minha lista. Tá aí, né? E a outra é sobre o tempo para fazer a testagem. Quantos dias a partir do início de sintomas para fazer o teste com a BQ1? Vou falar dos sintomas que estava rapidinho, que estava na minha lista dos meus seguidores também. Uhum. Gente, a gente mais uma vez, é tudo Covid, beleza? E nós somos o quê? Indivíduos. As pessoas são diferentes. Em geral, vamos falar em geral, as pessoas têm os mesmos sintomas, aquela dor de garganta, sintomas gripais, nariz escorrendo, pode ter febre, pode ter tudo. Tem alguns estudos que falam que existem uma análise um pouco maior para pessoas sentindo dor de garganta com a Ômicron, por exemplo. Existe. Isso não significa que todo mundo vai ter dor de garganta. Então, qualquer sintoma gripal, aqueles que vocês estão acostumados do resfriado, da gripe, é sintoma de testagem, né? Então vai testar, é sinônimo lá, vai para lá. Então pode ser mais ou menos, os sintomas são os mesmos de todas as variantes, exceto por um, que esse tem uma evidência clara, que na época, e tem um porquê de virologia. No início da Covid, aquele vírus original, a gente tinha mais falta de paladar e olfato do que a gente tem hoje. Isso tem a ver com a replicação no nariz e no oral que tinha naquela época e tudo mais. Pode ainda ter ter falta de paladar, isso aqui? Pode, mas ele é menos relatado hoje em dia. De resto, continua igual. Sobre a testagem, assim, isso é muito variável de pessoa para pessoa. A gente não pode falar assim de quantidade de dias ideal para nenhuma variante, na verdade. Porque, veja, por exemplo, vou dar um exemplo até daqui em casa.
Meu marido, com 2 dias de sintomas, já testou positivo. Eu só fui testar positivo no 4º dia de sintomas. Eu tinha vários testes, eu fui testando, porque eu tinha sintomas, né? E aí só deu positivo no 4º dia de sintomas, né? Então, assim, vocês vejam que. E provavelmente a gente pegou a mesma variante, porque a gente pegou no mesmo momento. Não foi nem aqui, foi lá no Mato Grosso do Sul, quando meu pai faleceu, né? Com velório, essas coisas, a gente não conseguiu ficar protegidas. E aí pegamos. E aí é isso que eu quero chamar atenção, porque tem pessoas que pensam assim, usam receitinha, tem que testar no 3º dia. Se deu negativo, ok, é outra coisa. Não, não é assim, não é assim. Pode ter um comportamento diferente no teu organismo. E pode ser que você vai dar positivo no 4º, no 5º dia. Assim como tem gente que demora mais tempo para depurar o vírus, para eliminar e o teste dá negativo. Tem gente que no 12º dia o teste dá super positivo. Tem gente que no 10º dia já dá negativo. Isso é muito variável. O meu Varia com filho, imunidade. a primeira vez que meu filho pegou, ele pegou em abril. Ele ficou, acho que 12 dias dando positivo, porque eu fiquei monitorando com o autoteste. Óbvio que eu não fiquei testando todo dia, né? Mesmo sendo barato, haja teste. Mas assim, a partir do 5º, 7º dia, eu comecei a testar um dia sim, um dia não, e ele demorou para negativar. E aí, o que eu fiz foi fazer o teste. Quando deu negativo, eu confirmei depois de 48 horas. Dessa vez que ele pegou, ele deu positivo na segunda-feira. Eu não sei se ele estava positivo domingo, porque eu não fiz teste. Mas no sábado eu fiquei sabendo de uma pessoa que estava positiva, que a gente encontrou na quarta. Então, ainda tem isso, né? O tempo de incubação. Teve gente que me perguntou também, a partir de quando eu vou estar transmitindo o vírus? Não sei. Eu li estudo que um dia antes do sintoma a pessoa transmitiu para outra pessoa. Ou seja, ela estava assim, pré-sintomática, né? Não estava assintomática. No Então, caso do SARS é pré-sintomático. Isso a gente já sabe, tá? É pré-sintomático. É variável, mas em teoria, sempre falando de uma forma geral, 2 dias antes do início dos sintomas, a pessoa já está transmitindo em níveis altos já. E ele agora, ele testou positivo segunda, na sexta ele já estava negativo. Agora, eu não tenho certeza se ele realmente ficou 5 dias ou mais, né? Às vezes ele estava positivo antes, mas assim... Nada como ser jovem, né? E 2 doses, porque antes ele estava com uma dose só. Então, sinal de que ele, né, ele encarou melhor. Mas tem uma pessoa que perguntou sobre criança, e lá no Canadá a situação tá feia. Eu entrei Eles estão sofrendo muito com o vírus sincicial respiratório também. E tá faltando Tilenol, gente. Um negócio assim. E eu entrei em contato, porque eu li no Twitter várias pessoas postando do Canadá. Eu falei assim, não, vai que isso é fake news. Aí mandei para uma pessoa lá do Canadá e a pessoa me confirmou que a situação lá... Então, assim, só porque nem toda criança, né, ela tem um sistema imune que vai responder da mesma forma. Muitas vão sofrer aí, né, Lorena? Muito. Criança é ser humano, né? Então eu falo, um monte de gente chega para mim e fala assim, criança não pega Covid. Eu falei, por quê? Ele é um ET? Ele nasceu em Marte? Porque assim, até onde eu sei, eles são da mesma espécie que a gente, né? E se eles são da mesma espécie que a gente, eles estão sujeitos a pegar doença infecciosa viral. Aliás, existem muitos vírus que são piores na infância. No caso da Covid, geralmente é um vírus que gosta, assim, em geral, para fazer agravamento de certas condições, inclusive neonatos, crianças muito bebezinho, que acabou de nascer, porque tem essa questão imunológica, mas ainda não muito estabelecida, né? Mas é isso mesmo, criança pega, criança tem problema. Aqui nos Estados Unidos, no Canadá, nós temos ainda um problema que geralmente quando a Covid está alta, que são o inverno, né? Que tem um inverno muito pesado, quando o inverno está alto, a gente tem uma circulação de tudo que é vírus respiratório. Então, tem de resfriado, tem adenovírus, tem o RSV que eu falei, tem muita criança internada, tem Covid, tem não sei o quê. Então, o uso de máscara acaba colaborando para todos esses, não só para a Covid, né? Então, para todos esses. Então, cuide das crianças de vocês e vacinem elas.
usem o sistema imunológico da criança jovem a favor dela, onde mostra que a proteção da vacina para agravamento é até melhor do que a nossa. Então, eu digo em forma geral, porque é um organismo mais novo e tal. Então, aproveitem e vacinem seus filhos, porque eles não são ETs, eles são seres humanos também. É isso. Ô, gente, tem uma pergunta aqui também, acho que é tipo um comentário, uma pergunta que estava nos stories, falando do ambiente escolar, professor, grupo de risco, só tem KN95, vacina está com 7 meses, o que fazer? A KN95 é aquela que prende na orelha, né? Eu acho que ela é menos eficaz do que a que prende em volta da cabeça, porque ela veda menos. O ideal, eu acho que seria a PFF2 ou a N95 e tentar ventilar a sala, né? Talvez abrir janela e manter um distanciamento. Eu mesma, essa semana passada, que eu estava com suspeita de Covid, a PUC tem um protocolo muito legal. Eu entrei em contato com eles. Eles me afastaram 3 dias porque eu estava com suspeita, porque meu filho tinha testado. Aí olha só, eu fiz o PCR segunda-feira, meu marido fez o PCR segunda-feira, os 2 negativos. Na quarta-feira, meu marido começou com sintoma, eu fiz teste dele, deu negativo, ele com sintoma, na quinta ele positivou. Então, o PCR É o que a Letícia também, falou. o PCR estava negativo segunda. Ele coletou na segunda, e aí A carga viral baixa, né? às vezes a pessoa fala assim, não, estava negativo. Imagina teste de antígeno, né? Teste de antígeno, então. Então, assim, e lá na PUC, eles me afastaram, e aí eles avaliaram o meu caso. Eu estava assintomática, com o esquema vacinal completo, sem sintomas, né? E com o esquema vacinal completo, eles me autorizaram da aula de N95. Aqui é assim também, Deise. Então, eu Aqui acho agora não fica em casa, mas se tiver nessas condições. eu acho que tem que... até uma pessoa comentou que o indivíduo é individual e deu uma risadinha. Mas é isso, cada caso é um, né? É isso aí, tá pegando o espírito. Exatamente. Assim, a gente sabe que a gente, é o que a Lorena falou, a gente está coexistindo com esse vírus. A gente tem que aprender e fazer, assim, usar as ferramentas que a gente tem disponível para lidar com isso. Né? A gente não vai parar porque agora a gente conhece a doença. Por que a gente parou completamente? Porque a gente não conhecia a doença e estava morrendo muita gente. Não tinha vacina. Então, era necessário que a gente conhecesse mais sobre a doença, tivesse vacina, para que a gente pudesse ter uma vida dentro de uma certa normalidade. Aí eu ouço gente falar assim, eu já cansei de máscara, não quero saber. Não sei... Ok, mas assim, entenda que tem consequência isso. A gente não pode mudar a nossa realidade. Por exemplo, você pode não gostar do seu emprego, mas enquanto você não arrumar outro emprego, a realidade que você tem é esse emprego. Então, assim, tem milhares de coisas que a gente não pode mudar. Tem coisas que a gente consegue mudar. Por enquanto, a gente não consegue eliminar o SARS-CoV-2 da face da Terra. Queríamos, A gente queria, todo mundo queria. Se a gente não tem como eliminar, a gente vai tentar conviver com ele com alguma segurança. E as medidas que a gente fala e que a ciência tem se baseado são medidas que oferecem segurança para a gente, né? Então, é importante deixar isso claro, que é chato mesmo, mas a gente não pode virar uma criança birrenta e falar assim, eu não cansei desse vírus, agora não vou fazer mais nada. Não é assim que funciona, né? A gente tem que... e principalmente quando você vive numa casa que tem outras pessoas, você tem responsabilidade sobre isso. Eu fico muito feliz que quando eu fui contaminada, eu não passei para ninguém. Inclusive, eu queria deixar um recado antes da gente terminar, que a gente acabou passando muito a live aí, mas eu acho que foi ótimo. Se desse, a gente ficaria até mais tempo. Não sei se tem alguma coisa na lista da Lorena. Mas uma coisa, gente, super importante. Se você testou positivo, avise para as pessoas que você encontrou pelo menos 10 dias antes, sabe? Eu aviso 2 semanas antes, eu aviso até a mais. Por quê? Eu só pude testar meu filho porque a pessoa que testou positivo me avisou. Eu encontrei na quarta, ela me avisou no sábado, meu filho testou positivo segunda. Meu filho estava indo para a aula, gente. Ele estava dentro do carro, ele pediu para ir de cobertor. Na hora que chegou, eu moro longe, moro numa cidade próxima de Belo Horizonte. Na hora que estava chegando na escola, ele com o nariz escorrendo, o meu marido falou, vamos fazer um teste nele? Passamos na farmácia,
Ele deu positivo praticamente na porta da escola. Ele estava com a N95, né? Que ele só usa a N95, que ele não gostou da máscara cirúrgica. Mas imagina o risco que ele iria poder contaminar outras pessoas. Então, assim, e isso, talvez, eu fico até pensando, a gente é muito de julgar os outros, né? Ah, nossa, mas você toma todo cuidado, pegou, nossa, e tal. A gente fica querendo julgar os outros. Só que, no caso, por exemplo, dele, que fica doente, né? Criança, no geral, que fica doente, talvez eu não teria testado se não tivessem me avisado que alguém que encontrou com ele, que ele abraçou, porque ele adorou a pessoa, abraçou e tal. Ele que teve mais contato, ele foi o que testou primeiro. Então, assim, eu acho importante demais, gente. Testou positivo, avisa as pessoas, sabe? Não fique com medo de ser julgado. Eu acho que a responsabilidade de você avisar outras pessoas e permitir que essas pessoas... Talvez a pessoa já está até com sintoma, né? Então, eu acho importante isso. E não só isso, né, Deise? Assim, por exemplo, a gente sabe que a doença, ela tem comportamento diferente, às vezes, nessa questão da depuração que eu falei. Então, se falou uma época de 5 dias de atestado e voltar para o trabalho. 5 dias é muito pouco, gente. Se alguém te deu um atestado de 5 dias, volte para o trabalho com o PFF2. Se você é obrigado a voltar para o trabalho, volte com o PFF2 e não tire em ambiente fechado com outras pessoas, porque você está expondo outras pessoas ao risco. Você não sabe se tem gente ali que não completou o esquema de vacinação, você não sabe se tem gente ali que simplesmente não se vacinou com nenhuma dose. Então, eu acho que a gente também tem que ter alguma responsabilidade sobre a nossa vida em sociedade, né? A gente tem que ter etiqueta social, né? Agora, hoje em dia, é o tal da etiqueta social. Agora, você tem que... Uma das coisas que a gente tem que usar é o nosso conhecimento, né? Tudo que a gente aprendeu. É fácil hoje em dia agora entrar na internet, tem um monte de divulgador científico, olha todas nós aqui falando, dizendo, explicando. Assimile isso, coloque isso na sua cabeça, etiqueta social. Eu sou uma pessoa que não tive Covid, milagrosamente, não sei como, mas assim, eu gostaria de continuar sem ter. E eu tomo cuidado muito, eu testo muito, eu trabalho num lugar onde as pessoas me permitem isolar, se eu precisar, todo mundo aqui. Esses dias mesmo, eu tô trabalhando com um aluno e ele chegou para mim e falou assim, meu roommate, né, o colega de quarto dele tá com Covid. E aí ele falou, e por isso eu tô de máscara. Ele foi negar, ele fez, antes de vir, ele testou negativo, não tem sintoma nenhum, mas ele veio de máscara, ele tinha que vir, ele não é mais permitido ficar. Então essa é a etiqueta social, ele sabe que eu não tive, ele virou para mim e falou assim, bota uma máscara, a gente aqui no laboratório, nós somos um grupo menor, a máscara foi abolida aqui na universidade. E a gente não estava usando muito mais máscara aqui. Então a gente agora faz isso, a gente começa a avisar os outros, assim, ó, coloca, fulano tá, não sei o quê. Eu voltei agora a usar máscara, eu tinha tirado na baixa, agora eu voltei com a máscara aqui. Todo mundo é super vacinado e a gente se avisa, a gente se ajuda. Etiqueta social, faça a sua parte. Mesmo que alguém não faça com você, eu acho que a gente tem que ter a consciência limpa, né, de não passar para o próximo, né? Acho que isso é muito importante. E outra coisa também é que em casa, meu menino pegou, depois meu marido pegou e eu não peguei. Até agora. Pode ser que eu pegue? Pode ser, mas eu me isolei, estou num quarto isolado, estou usando banheiro separado e a gente não está fazendo refeições juntos. Quando eu peguei, gente, eu fiquei isolada no meu quarto, num outro andar aqui da casa, fiquei isolada. Eu tenho... essa possibilidade, que não são todas as pessoas que têm, né, de se isolar. Mas, assim, hoje, por exemplo, mesmo sabendo que é uma variante mais transmissível, meu marido não ficou totalmente isolado. Por quê? Porque a gente estava de máscara, a gente abriu a janela e tal. E esse isolamento é muito ruim, gente. Quem pegou Covid, ficou isolado, é horrível você ficar o dia inteiro sozinha. Eu fiquei assim... imagino. Eu testei 14 dias positivo. Eu fiquei 14 dias, mas eu fiquei... satisfeita de não ter passado para ninguém, sabe? Exatamente. Eu me isolei, falei, olha, eu não quero ser responsável por passar por ninguém. Eu tinha feito uma viagem para o interior. Então, assim, eu acho que cada um tem que ir ajustando, fazendo sua parte, né? E é assim que a sua realidade, né? Exatamente. É isso. Gente, vocês querem deixar algum recado final? A listinha acabou, Lorena? Só dizer... Acabou. A gente respondeu as perguntas que eu tinha recebido mais, sim.
É só dizer para o pessoal que a gente tem que aprender a lidar com esse vírus no nosso dia a dia, e a gente tem aí o uso de máscaras em ambientes fechados, a ventilação de ambientes e a vacina, é lógico, né? Então, a gente tem que entender que é necessário ainda ter cuidados, porque não acabou a pandemia, e por causa disso, eu só falo assim para as pessoas: você tem que avaliar se você quer continuar pegando Covid e correr o risco, por exemplo, de ter, às vezes, uma doença grave, ter mais sequelas. Então, esse risco existe, né? Mesmo você vacinado. Você tem que pesar isso. Eu acho que ninguém quer sofrer com uma doença mais grave ou uma sequela, né? Então, vamos colocar isso e pensar nessa consciência e também nessa responsabilidade aí de viver na coletividade, né? De viver em sociedade. Porque eu acho que isso a gente falou bastante na live. Olá. Olá. Eu tô fazendo agachamento para eu liberar o tempo de tela. Bom, gente, eu também tenho que ir porque eu tenho um baixinho também me esperando. Mas olha só, gente, é isso, tá? Tenho consciência. 3 anos convivendo com esse vírus, 3 anos de muito conhecimento já. A gente caminhou bem. Vamos colocar aí também a sociedade, né? Caminhou bem. A gente já sabe o que fazer para evitar. Não é sempre possível, nós vivemos em sociedade, mas a gente sabe o que fazer para evitar. E é isso. Então fiquem bem, vacinem-se, sigam o exemplo do Ministério da Saúde no momento, né? Porque, enfim, mas vacinem-se e sigam em frente. A gente está aqui para ajudar sempre. Isso mesmo, gente. Olha, adorei a live com vocês, sempre aprendendo muito. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que a vida é corrida aí. Agradeço demais ao Pedro. Ele roubou aqui os agachamentos. Deixa ele foi especial aqui. Quem assistiu, divulga a live para as pessoas, tá? Quem não conseguiu assistir a live toda, teve várias pessoas que perguntaram se ia ficar salvo. Vai ficar salvo. Eu posso salvar. Eu vou salvar eu vou tentar compartilhar ou com a Lorena e com a Letícia também, para estar no perfil delas. Então, vocês aceitem aí quando eu tentar compartilhar. Tá. Porque é muito importante a gente se informar. Eu acho que a maior arma que a gente tem, além da máscara, é a informação. É a nossa maior arma. Exatamente. Pois é. Gente, tchau, um beijo. gente. Um beijo. Foi muito legal, gente. Um beijo para vocês. Beijão.